Ô, crianças, meus amores, como vocês estão? Como passou a virada de ano? Espero que tudo bem. Hoje a tia Karina vai passar para vocês a lição número 1 do primeiro bimestre desse ano, tá bom? Através de videoaula, porque a nossa aula seria no dia 3, mas como algumas pessoas estavam viajando, só vai voltar no dia 10, no próximo domingo. Então, nós vamos aprender por aqui mesmo, não vamos deixar de aprender a palavra do nosso Deus, tá bom? Antes, nós vamos iniciar com uma oração, falar com o nosso Papai do Céu. Peço que vocês fechem o olhinho de vocês aí e orem juntamente comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Te pedimos que o Senhor derrame sobre essa nação, sobre as nossas vidas, saúde, Espírito Santo, saúde física, saúde espiritual, que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Fale conosco neste dia, nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Então, a tia Karina está com a aula dos primários e a aula do maternal, no qual vai ser dado a eles a mesma matéria, a mesma lição, tá bom? Porém, para os pequenininhos, eu vou levar lições referente à lição, na verdade, pintura, né, referente às lições para que eles possam fazer, mas eles não vão deixar de aprender do mesmo jeito. E no primeiro bimestre nós vamos estar conhecendo alguns heróis e algumas heroínas da Bíblia. E quem será que nós vamos aprender no dia de hoje? Quem será que nós vamos aprender? A primeira lição vai falar sobre Noé, o herói de sua família e dos animais. Olha só, a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Noé. Quem era este homem chamado Noé? A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro diante de Deus, um homem com um coração puro e obediente ao Senhor. Porém, Noé vivia num tempo onde as pessoas eram muito más. Elas viviam com seus corações cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de rancor. Elas brigavam uma com as outras, brigavam com os vizinhos. As crianças não obedeciam ao papai e à mamãe, só sabiam brigar e brigar e brigar. E o Senhor, vendo tudo isso, ficou muito triste, ficou com o coração muito triste, porque o Senhor nos fez para adorá-lo, para engrandecer o nome santo dele. Porém, as pessoas não queriam saber disso e viviam em plena confusão. Então, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. O Senhor se arrependeu de ter criado as pessoas. Então, ele disse que destruiria todo mundo. Vocês acreditam nisso? Por causa da maldade do povo, porque o coração das pessoas se corrompeu. Então, o nosso Deus queria destruir, ele não queria mais aquelas pessoas. Porém, o Senhor olhou assim, ó, lá do céu, ele olhou para a terra. Então, o Senhor viu um homem. Que homem era esse, gente? O homem chamado Noé. Noé era um homem, como a tia disse, íntegro, temente a Deus, com um coração cheio de paz, cheio de alegria e cheio de obediência. Noé, ele obedecia muito ao Senhor, ele orava e conversava com Deus, porque ele também se entristecia com aquelas brigas, com aquelas confusões que aquelas pessoas causavam ali naquele lugar. Então, o Senhor lá do céu falou para Noé, conversou com Noé. Noé, olha, eu vou destruir o mundo, porém eu vou salvar apenas você, os seus filhos, suas noras e sua esposa, e um casal de cada animalzinho. Então, foi assim que Deus falou com Noé.
E Deus falou assim para Noé: Noé, eu vou precisar que você construa um barco bem grande, muito grande, onde caiba você, sua família e um casal de cada animais. E eram, ó, muitos animais, crianças. Muitos animais mesmo, os animais que existem hoje na Terra. Todos eles estavam ali dentro daquele barco bem grandão. Então, o Senhor deu todas as coordenadas para Noé. Então, Noé começou a construção daquele barco. Olha, Noé começou a construir. E quando Noé começou a construir o barco, vinha muitas pessoas, aquelas pessoas más que ficavam brigando uma com as outras, vinham perguntar para ele: Noé, por que você está fazendo isso? Para que esse barco desse tamanho? Você tá doido? Para que isso? Você tá maluco? Então, ele falou para eles assim: olha, na esperança que eles podiam se arrepender do mal que eles estavam causando. Então, Noé explicava tudo o que Deus havia dito e falava para eles assim: olha, gente, o Senhor vai enviar do céu muita chuva, um dilúvio onde vai destruir a face da terra, os animais e todas as pessoas. Se arrependam. E aquelas pessoas riam, zombavam de Noé. Por quê? Porque nunca havia chovido naquele lugar. Acredita, crianças, que nunca havia chovido na face da terra? Então, eles não acreditavam naquilo que Noé havia dito, porque eles nunca tinham visto uma chuva. Aquela terra era uma terra de pessoas perversas, pessoas que só brigavam uma com as outras, tá vendo? Elas brigavam uma com as outras, só existia lágrimas, muita tristeza naquele lugar, no coração daquelas pessoas. Mas Noé não se importou com aquilo. Noé deu continuidade àquilo que Deus havia dito para ele, porque as promessas de Deus é linda, são promessas grandes, promessas de vitória para a vida da gente. Então Noé seguiu tudo o que o Senhor havia dito para ele. E o Senhor falou para ele assim: Noé, quando estiver tudo pronto, a arca, então eu mesmo vou falar com os animais e eles vão vir até você, um casal de cada animal. Então, o Senhor falou com os animais e eles começavam a chegar. Chegou um casal de sapinho, chegou um casal de ursinho, um casal de cachorrinho, um casal de ovelhinha, muitos animais. Chegou girafa, chegou coelhinho, chegou leão, chegou muitos animais. E quando todos os animais chegaram e subiram na arca, Noé também entrou na arca. E o próprio Deus fechou então as portas da arca, a janela, para que nada, nenhuma chuva, nenhum pingo de chuva pudesse entrar ali dentro. O Senhor tinha dito para Noé: Noé, coloque muitos alimentos dentro da arca, porque vai servir para você e para todos os animais, porque essa chuva, ela vai durar 40 dias e 40 noites. Então, quando o Senhor fechou a porta da arca, muita chuva caiu do céu. Chua, 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 chua. Muita chuva, crianças, caiu do céu. E aquelas pessoas que estavam do lado de fora começaram a se desesperar, começaram a ficar tremendamente desesperadas, porque elas não tinham mais chance. Para elas não existia mais esperança, porque quem iria se salvar só seria Noé, a sua família e os animais que estavam ali dentro da arca. Então, passado 40 dias e 40 noites, Noé, ele abriu a janela da arca, onde ele então começou a olhar que a chuva havia parado. Noé, ele enviou então um corvo para que o corvo visse se as águas já haviam baixado. Porém, aquele corvo voltou, porque as águas ainda estavam muito altas. Depois de uma semana, Noé enviou novamente, agora um pombo. Enviou um pombo para que pudesse ver se as águas já estavam baixas, mas as águas ainda não haviam baixado, estavam altas ainda.
Depois de mais uma semana, o Senhor enviou novamente o pássaro, aonde o pássaro trouxe um pedaço de galho em seu bico. Noé enviou novamente um pássaro e aí esse não voltou mais. Ele ficou por lá mesmo, porque as águas já haviam baixado e as árvores já davam para eles fazer os seus ninhos, fazer a sua casa. Então, Noé ficou muito feliz, porque Deus havia cumprido aquilo que ele tinha dito. O Senhor sempre cumpre aquilo que ele promete para nós. Então, crianças, Noé, ele foi muito obediente à voz do Senhor. Noé, ele foi um herói no tempo dele. Será que você e eu podemos ser um herói, uma heroína nos tempos de hoje? Será que podemos ser? Claro que sim, crianças. Nós podemos ser da mesma forma que Noé foi um herói, uma heroína para o Senhor naquele tempo, para a vida dele, para a vida da família, e um herói para os animais. Nós também, nos dias de hoje, podemos ser heróis e heroínas na vida de alguém. Você sabia que você pode ser um herói e uma heroína na vida do seu amiguinho, na vida do seu vizinho, na vida de uma pessoa que está passando por alguma necessidade, alguém que precisa de um conselho, alguém que precisa de um abraço seu, apenas um abraço? Você pode ser um herói e levar a palavra de Deus, que é o mais importante para esses corações, onde ali vai ser plantada a semente e o próprio Deus vai regar e fazer crescer muitos frutos. Então, nós somos os heróis e as heroínas de hoje. A nossa missão é essa. Foi para isso que o nosso Deus nos chamou. O ponto central, crianças, da nossa lição, ela diz assim: o Senhor honra quem é fiel e quem é obediente. Será que nós temos sido obedientes ao nosso Deus? Será que nós temos sido obedientes ao papai e à mamãe? Olha, nós precisamos ser obedientes a Deus, porque nós somos a obra mais linda que Deus fez, a obra mais preciosa que o nosso Deus fez. Então nós devemos honrá-lo, nós devemos obedecê-lo, cumprir tudo aquilo que ele nos chamou para fazer. O nosso textuário, crianças, está em Salmos 1 que diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que nós podemos não ouvir, que nós possamos não ouvir conselhos de pessoas más, mas que nós possamos ouvir conselhos daquelas pessoas que vêm diretamente de Deus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, mas que nós possamos ser exemplos para outras pessoas, para que elas queiram saber de Deus, porque é muito importante querer saber de Deus e querer viver tudo que Deus tem para nós, não é mesmo, crianças? Então, a lição de hoje nos ensina como é importante a obediência. Noé foi obediente ao Senhor, por isso ele e a família dele e todos aqueles animais foram salvos pela obediência. Então, a obediência, criança, ela nos livra de muitos males que podem nos acontecer. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. A tia agora vai colocar um louvor pra gente cantar, tá bom? Eu quero que você cante aí no seu lar, juntamente com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Chama todo mundo para louvar a Deus com a gente, tá bom? E aí no domingo a gente vai louvar mais um pouquinho lá na igreja. Já vai soltar. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, um homem legal, especial, ele andava com Deus. No seu coração ele tinha
tinha amor e perdão. não fazia mal nem ao ano. Legal, era o seu Noé. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, um homem legal, especial. Ele andava com Deus. Sempre do seu lado, pai exemplar, para sempre homem de fé. Olha, Sempre carinhoso, um bom esposo legal. era o seu Noé. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, um homem legal, especial. Ele andava com Deus. Isso aí, crianças, que nós possamos ser como Noé, andar com Deus, ser íntegros diante de Deus e obediente, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus, que vocês tenham aprendido, né, neste dia um pouco mais sobre como servir a Deus e como fazer as coisas de Deus. Então, esse trimestre nós vamos aprender sobre heróis e heroínas da Bíblia, e nós somos heróis e heroínas na vida de alguém, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Beijo!